Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Melissa, eu tenho 20 anos e recentemente eu fui aprovada em Medicina na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, até ser aprovada na maior da América Latina. Tô muito feliz de falar isso. Sempre foi um sonho pra mim gravar esse tipo de vídeo, porque quando eu tava estudando, né, no pré-vestibular, eu via os aprovados contando e eu pensava, um dia vai ser eu. E aproveitando que eu tenho esse canal no YouTube, né, parado há 5 anos, eu resolvi retomar com ele, com esse vídeo que eu acho que é um dos mais especiais que eu já gravei. E, inclusive eu fiz um roteiro de 6 páginas pra esse vídeo. Eu nunca tinha feito roteiro pra vídeo nenhum antes, então eu acho que esse realmente é o mais importante, o mais especial de toda a minha vida. Eu vou gravar outros vídeos específicos sobre alguns assuntos do pré-vestibular, dicas de estudo, então esse aqui vai ser um apanhadão desses últimos 20 anos e o que ocorreu, né, até eu passar em medicina na Unicamp. Então espero que ajude vocês, para quem sonha aí em cursar medicina numa faculdade pública na Unicamp. Espero que motive de alguma forma e ano que vem eu tenha vários de vocês lá com os meus calorinhos da turma 62. E é isso, então vamos lá. Bom, eu estudei minha vida inteira em escola particular, com exceção do ensino médio que eu fiz em uma escola técnica estadual. Desde cedo eu sempre gostei muito de aprender. E muitas das coisas que eu aprendi foi sozinha. Então, por exemplo, ler e escrever eu aprendi com 4 anos, por vontade própria. Tem gente que aprende com 6, 7, 8. Eu não, com 4 aninhos já tava lá lendo tudo, escrevendo um monte de coisa. Eu sou um ano adiantado na escola, então eu me formei no ensino médio fazendo 17. Eu vejo isso como uma vantagem hoje em dia, porque eu fiz 4 anos de cursinho pra passar. 1 durante o ensino médio e 3 só focada no pré-vestibular mesmo, depois que eu tinha terminado o 3º ano. E eu vou entrar na faculdade com 20 anos. Se eu não tivesse adiantada, eu entraria com 21, mas gente, idade é super relativo. Na minha turma tem gente que passou com 17 direto do ensino médio, tem gente que passou com 23, né? Deve ter gente mais velha também, que eu não conheço todo mundo ainda, mas enfim. Sempre fui uma pessoa que precisou estudar muito pra aprender as coisas, então pra mim aula na escola não bastava, eu tinha que sentar depois da escola e estudar muito, e mesmo assim eu rodava, gente, rodei muito. Só no Fundamental 2 eu peguei 5 recuperações, 4 em matemática e 1 em português, então assim, pra vocês verem que eu não sou nenhuma gênia, eu não tenho QI alto, eu tive que ralar muito pra chegar onde eu cheguei, e eu sou uma caca velha de prova. Desde pequenininha eu faço prova de bolsa pra entrar em escola, eu já fiz 3 vezes pra entrar no SESI e eu nunca consegui. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei em último lugar, porque eu não preenchi o gabarito, eu tinha 6 anos de idade, praticamente, quando eu fiz a prova. A segunda vez que eu fiz, eu fiquei 19º de 2 vagas, e a terceira vez que eu fiz, eu fiquei em 10 de 6 vagas, então assim, gente, sou calejada de fazer prova mesmo. No meu 9º ano, eu descobri a minha paixão pela medicina, porque eu tive uma aula de sistema endócrino, e eu falei, quero fazer isso da minha vida. Claro que eu aprendi superficialmente, né, eu aprendi mais as glândulas e os hormônios secretados por cada uma, mas eu falei, quero ser endócrina. Botei isso na minha cabeça, só que pra você ser endócrina, você tem o quê? Uma faculdade de medicina no meio. E quando eu decidi que eu iria ser endócrina, eu falei, bom, terei que fazer medicina. Então eu já terminei assim o fundamental entrando no ensino médio com isso na cabeça, que não ia ser uma coisa muito fácil, mas que eu estaria disposta a pagar o preço, levar o tempo que fosse pra passar. No final do meu 9º ano eu também prestei alguns vestibulinhos, né, que eles falam assim. Eu prestei pro COTIL, que é um Instituto Técnico de Limeira, e prestei pra ETEC, que é a escola técnica aqui da minha cidade, que eu sou de Americana, interior de São Paulo. E eu acabei passando na ETEC, eu coloquei o curso de mais baixa concorrência, porque eu achei que eu não ia passar. E com a minha nota eu passava em qualquer curso, assim, eu duvidava muito da minha capacidade, isso foi uma coisa que eu melhorei ao longo do tempo. Mas nessa época, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu era muito segura do meu conhecimento, do que eu sabia. Então eu acabei optando médio tarde, né, como curso, só pra eu ter pra onde ir, assim. E eu fiz 3 anos de ensino médio. Apesar de eu não ter feito nenhum curso técnico, eu tive que fazer um TCC, então durante os 3 anos do médio, eu tive aula de projeto técnico científico. Eu fiz um TCC sobre restrição alimentar, eu e mais 4 meninas da minha sala. Foi muito puxado, principalmente no último ano, né, que eu tive que conciliar o vestibular com a escola, com o TCC, mas deu tudo certo, sobrevivi e eu já tô aqui, gente. Eu prestei o Enem no 1º ano do ensino médio, pra eu ter uma noção como é que era, assim, né? E na verdade eu fui pra comer, gente, porque o tanto de comida que eu levei dava pra me alimentar, sei lá, durante uma semana, assim, tranquilamente. Porque pra quem presta vestibular, assim, sabe que não dá tempo de comer, geralmente. Gostei muito dessa experiência, eu tirei 820 na redação, fiquei super feliz, assim, por ter sido meu 1º ano, né? E eu também fiz um cursinho de revisão pro Enem. E eu lembro que nas aulas, assim, eu ficava totalmente perdida. Tem uma aula de funções orgânicas, eu não esqueço até
até hoje, que o professor começou a falar de ácido carboxílico, aldeído. Eu ficava, gente, que é isso? Eu nunca tinha visto, porque orgânica é matéria do terceiro ano, né? E eu tava no primeiro. Então eu fiquei muito desesperada, assim. E aí isso foi meio que o estalo pra eu começar a estudar no segundo ano. Pra mim foi o pior de todos do ensino médio. Todo mundo que eu conheço, assim, fala que o segundo ano é o pior de todos. E realmente é. O meu terceiro ano foi totalmente tranquilo em relação ao segundo, assim. Parece que no segundo ano, quanto mais eu estudava, menos eu conseguia aprender e pior eu ia nas provas. Eu passei com notas boas, mas foi um ano que eu tive muita dificuldade, eu tive que estudar muito. E eu também fiz vestibulares esse ano, eu fiz Enem, Unesp e Unicamp. O Enem foi o ano que eu fui pior, porque eu tirei 480 na redação. O tema da redação do Enem de 2018 foi horrível pra mim, eu não entendi nada, até hoje não entendo aquele negócio de manipulação de dados, algoritmo, não entendo, foi muito complicado. E depois desse baque do segundo ano, eu comecei, né, 2019, que foi meu terceiro ano, me matriculando num cursinho presencial. Como eu fazia escola, né, à tarde, eu comecei a fazer cursinho de manhã. Então, das 7 às meio-dia e 50 eu tava lá assistindo aula no cursinho, que era do lado da minha escola. E aí eu subia pra minha escola depois que acabava o cursinho. Tinha 20 minutos aí até minha aula começar. E nesses 20 minutos eu tinha que subir, almoçar a merenda da escola e depois já começava a minha aula 1h10. Então foi uma correria. Eu e mais uma amiga e um amigo fizemos isso. Foi uma loucura, mas eu consegui enxergar como que era o pancadão do cursinho, porque na minha sala de aula do ensino médio tinha gente que queria fazer medicina, mas era assim, minoria. E no cursinho você realmente vê essa questão da concorrência, né? Principalmente no presencial. Sei lá, você perguntava na sala quem queria fazer medicina, 90% levantava a mão. Então eu me sentia muito pressionada. Às vezes você conversava com as pessoas, elas falavam: ah, eu tô no cursinho faz 2, 3, 4, 5 anos. E eu ficava apavorada, eu ficava, meu Deus, será que eu vou ficar todo esse tempo estudando pro vestibular? No final do terceiro ano eu prestei Enem, Unicamp, Unesp e FMJ, porque meu pai começou a trabalhar em Jundiaí e era uma particular que a gente tinha como arcar com os custos se eu passasse. Mas eu não passei nenhuma delas, fiquei muito longe no SISU. Na Unesp eu também fiquei longe de passar na segunda fase, 51 de 90. Na Unicamp também fiz 48 de 90. E aí, né, 2020 falei, bom, vamos pro cursinho, né? Eu me inscrevi no cursinho aqui na minha cidade, que ele tinha, assim, aprovações muito boas em medicina pública. E eu fiz um mês de cursinho presencial até que entrou a pandemia, né, da Covid, então fomos todos pro online. O meu primeiro ano de cursinho foi um ano muito difícil pra mim, acho que foi o mais difícil de todos, porque eu vi aqueles conteúdos, né, do pré-vestibular sendo jogados pra mim e eu nunca tinha visto e eu tinha muita dificuldade. Eu via todo mundo da minha sala entendendo, tirando dúvida e eu ficava, meu Deus, como é que esse povo entende e eu não, sabe? Então foi um ano que eu me desesperei muito e foi um ano que eu também tive que aprender muita coisa, porque eu tinha muita defasagem teórica devido ao meu ensino médio ter sido fraco, assim, em questão de conteúdo. Eu não sei como que eu achava que eu ia passar direto do ensino médio no vestibular, sinceramente. Mas foi um ano muito bom. Eu consegui absorver muito conhecimento, já que eu não tinha quase D1. Aí eu vi uma evolução muito grande, né, em relação ao meu terceiro ano. Foi no meu primeiro ano de cursinho que eu passei pra segunda fase da Unesp pela primeira vez, 2 pontos acima do corte. E eu também passei na PUC Campinas. A PUC é uma faculdade muito boa, porém muito cara, então não tinha condição pra arcar com o custo do curso em si. E eu lembro que quando eu passei pra segunda fase da Unesp, foi uma vitória, assim, por mais que eu não tenha passado mesmo. Foi a vitória do meu primeiro ano de cursinho. Eu estudei muito pra segunda fase, mas eu acabei não passando. E quando eu descobri que eu não tinha passado definitivamente na Unesp, já era final de maio, começo de junho. Então eu falei, bom, vou continuar, né, estudando, porque final do ano já tá logo aí, vai ter as provas e tudo mais. No final do meu segundo ano de cursinho, e eu acabei passando pra segunda fase da Unesp de novo, com uma pontuação muito melhor. No meu primeiro ano de cursinho eu tinha feito 63, e a nota de corte foi 61, e nesse segundo ano de cursinho eu fiz 72, e a nota de corte foi 61. E eu também passei pra segunda fase da FUVEST pela primeira vez. Eu fiz 74 pontos na primeira fase, a nota de corte foi 72. Eu prestei pra Ribeirão Preto, eu presto desde sempre pra Ribeirão Preto, era o meu sonho passar lá. E me matei de estudar pra segunda fase da Unesp, mas eu acabei indo pior na segunda fase do que no meu primeiro ano, então, por mais que eu tenha ido melhor na primeira fase, não compensou muito. A minha média final aumentou, sei lá, 2 pontos, então eu saí da prova sabendo que eu não ia passar, então nem tava esperando muita coisa. E eu também não passei na USP, né, da segunda fase da FUVEST. O primeiro dia me fez rodar, eu fui muito mal, eu acertei metade da prova de português, e redação eu tirei 35 de 50, que assim, não tem como você passar. Eu fiquei quase nas últimas classificações. De 87 pessoas que passaram na segunda fase, eu fiquei em 77, então nunca que eu ia chamar, tanto é que nesse ano não rodou uma posição. As 19 pessoas que entraram,
tipo, se inscreveram, não rodou nem pra 20ª. Foi um baque, assim, porque eu jurava que eu ia passar na USP. Eu realizei toda a minha aprovação na USP. Foi simplesmente um choque. Eu fiquei sem chão, parecia que eu tava caindo num buraco sem fundo, assim. No meu primeiro um mês, depois que eu voltei a estudar, eu chorava todo dia pra estudar. Porque eu não queria estar lá, sentada, estudando. Eu achei que eu já ia estar na faculdade, né, em Ribeirão Preto, não sei o que. Pra vocês terem noção, eu tinha visto até apartamento em Ribeirão Preto, de tão confiante que eu tava, que eu achei que ia passar na USP. E acabei não passando. E aí, no meu terceiro ano de cursinho, foi a virada de chave, porque eu saí do presencial e fui pro online. Eu mandei o meu boletim da FUVEST da primeira fase pro ângulo e eu consegui uma bolsa 100%. Então eu não paguei nada, nem pra receber material aqui em casa, eles mandaram tudo pra mim. Fiquei no conforto do lar. Foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com os meus amigos, de socializar. No começo, assim, foi um período muito solitário pra mim, porque eu não conversava com muita gente. E aí eu tentei achar alguns meios, né, de eu conversar com as pessoas e tudo mais, fazer amizades, porque meus amigos todos estavam no cursinho presencial. E aí eu falei, bom, vou precisar dar um jeito nisso, que senão eu vou surtar antes das provas e aí não vai dar certo. E aí eu comecei a estudar com uma amiga minha, que também fazia cursinho presencial, e ela foi pra online. Eu também entrei no Discord, num servidor de estudos. Era um servidor pra carreiras militares, mas eu fiz muitas amizades com pessoas que buscavam a mesma coisa que eu nessa questão dos estudos, né, que é passar numa prova específica. Foi um ano, assim, que eu resolvi focar no que eu tinha dificuldade, então eu vou falar isso em outros vídeos, né, vou fazer vídeos mais específicos sobre isso, mas eu foquei basicamente nos simulados, em redação, nas obras e nas atualidades. Foi um ano muito desgastante. Foram poucos os dias que eu não sentei pra estudar, era todo dia mesmo. Mas eu também consegui aproveitar o meu terceiro ano de cursinho. Eu acabei fazendo uma viagem em agosto com a minha família pros Estados Unidos, pra Flórida, e foi muito bom. Eu sinto que eu voltei em setembro pra reta final muito mais consciente do que eu tava fazendo, porque eu tava desde fevereiro sem, assim, dar um tempo pra minha cabeça, sabe? Mas eu sabia muito bem dividir o meu tempo entre estudo, lazer, descanso. É óbvio que foram poucas vezes que eu saí, poucas vezes que eu vi meus amigos, eu tive que fazer muitas escolhas, eu tive que recusar muitos convites, eu queria muito pra festa, assim, com a minha família, com os meus amigos, mas eu sabia que as renúncias que eu fizesse no passado iam compensar o meu resultado hoje, né, onde eu tô, que é na maior da América Latina, então assim, eu faria tudo de novo. E chegou no final do ano, eu prestei umas 9 provas, e de todas, eu acabei passando em segundo lugar na Uniara, na Universidade de Araraquara, que é particular, então foi a primeira que eu passei assim. Como já era meu terceiro ano, meus pais falaram, bom, presta 2 particulares, que foi a FMJ e a Uniara. Como eu passei na Uniara em segundo lugar, eu fui pra lá, me matriculei no curso, então de qualquer jeito, se eu não passasse na pública, eu iria pra uma universidade. Eu acho que esse foi um dos fatores que me tranquilizaram pra fazer as provas depois, porque quando eu me matriculei foi em outubro, as provas das públicas só começavam em novembro, então foi uma coisa que me tranquilizou muito, tipo, você já tá na faculdade, só faz o que você tem que fazer agora e faz o seu melhor. E eu também passei em Jundiaí na segunda chamada, que foi em janeiro, assim. Quando eu saí da prova, na verdade, eu já sabia que eu tinha ido bem. Sabe quando a prova parece que é feita pra você? Muita coisa que caiu eu sabia. Então eu saí muito tranquila, eu falei, bom, se eu não passar na primeira chamada, eu passo na segunda. E eu não passei na primeira chamada por 1,5 ponto, literalmente. E com relação às públicas, eu fui pra segunda fase da Unesp de novo, com 73 pontos. Aumentei uma questãozinha só, mas a nota de corte acabou caindo, foi 60 de 90, né, pra escola pública. E acabei passando na segunda fase da Unicamp, no corte, gente. Eu fiz 60 de 72 questões. E aí, né, fui lá eu fazer as segundas fases. A primeira foi da Unicamp, que foi em dezembro, então eu tive pouquíssimo tempo pra estudar, assim, foram umas 3 semanas, e eu não tinha só a segunda fase da Unicamp pra fazer, tinha a primeira fase da FUVEST, tinha a FAMEMA, então eu, assim, foquei mais na Unicamp porque eu sabia que era que eu tinha chance, assim, eu nunca tinha ido pra segunda fase da Unicamp, foi a primeira e última vez e foi a que deu certo, graças a Deus, e muita gente falava pra mim que eu não ia passar na Unicamp porque eu fui pra segunda fase no corte, e isso é uma mentira, porque a minha posição final, né, a primeira chamada da Unicamp foi 25º de 56 vagas, então eu passei muito bem, apesar de ter passado no corte, porque eu fui bem na redação, eu gabaritei a redação da Unicamp, fiz 12 de 12, então assim, dá sim pra passar no corte, gente, eu sou a prova viva disso e passar muito bem, eu passei com uma folga muito boa, nem que eu tivesse passado em último, gente, mas eu fui bem, assim, realmente, na classificação geral do meu curso, então eu fiz primeira e segunda fase da Unicamp, foram 2 dias, né, acho que foi 11 e 12 de dezembro, um domingo e uma segunda, e eu lembro que eu saí da prova muito tranquila, ao contrário da segunda fase da FUVEST, que eu saí muito angustiada, eu achei as questões muito difíceis, eu respondi todas as
questões da segunda fase da FUVEST, mas eu fui muito mal, né? Eu acertei metade da prova, então assim, não tem nem comparação o que eu senti saindo da segunda fase da Unicamp, sabe? Mas eu também, gente, eu não tava super confiante de que eu iria passar a segunda fase da Unicamp. É difícil sim, porque tem matemática discursiva, gente, 6 questões e assim, eu sou de exatas, mas eu tenho muita dificuldade em matemática, então pra mim, o monstro de 7 cabeças ia ser matemática, mas eu acabei indo bem até. Eu acertei 75% da prova de matemática, que foi as questões que eu fiz, assim, as que eu deixei em branco, obviamente que eu errei, mas todas as que eu fiz eu acertei. Matemática não tinha um peso tão grande, as matérias que tinham peso maior eram português e literatura e biologia, então eu fui bem nessas matérias assim, mais ou menos. E depois eu vi a segunda fase da Unesp no dia 19 de dezembro, que foi uma segunda-feira. Sim, prova de segunda-feira, quem inventou isso? Eu saí da prova muito feliz, assim, eu sabia que eu tinha ido bem melhor que no outro ano. No meu primeiro ano de cursinho eu acertei 44 das 60 questões, no segundo eu acertei 39, então eu fui bem pior, e no meu terceiro eu fiz 49 de 60. A minha média final ficou bem maior, eu fiquei com 82 pontos, só que mesmo assim eu fiquei bem longe de passar, de ser chamada. De 29 vagas eu fiquei em 160, então assim, eu não vou ser chamada nunca. Mas o que importa é que no dia 26 de janeiro eu passei na Unicamp. Foi uma coisa muito inesperada, porque só ia sair dia 6 de fevereiro, 11 dias depois. E eu lembro até hoje que eu tinha acabado de chegar da academia, eu tomei banho, subi no meu quarto, coloquei ali, né, na página da Convest e fui me trocar. Eu tava de calcinha e sutiã, gente. E aí, na hora que eu atualizei, tava lá, veja a lista de aprovados na primeira chamada. Entrei, pesquisei meu nome. E assim, eu ia entrar só pra ver, pra confirmar que eu não tinha passado. E aí eu digitei meu nome, cliquei lá, situação, na hora que eu vi medicina convocado, gente, eu não acreditei. Tava só eu e meu irmão aqui em casa, eu chamei ele e falei, Rafael, dei um grito, na verdade. Eu falei, Rafael, vem aqui ver se tá certo o meu nome nessa lista. E aí ele viu, tava certo, tava convocado. E aí eu já comecei a receber um monte de mensagem no Instagram dos meus veteranos. Já postei um story falando que eu tinha passado. Gente, recebi muita mensagem no meu Instagram, recebi muita mensagem no meu WhatsApp. Meus tios vieram aqui em casa no dia, deu banho na piscina de roupa e tudo. Mas foi uma sensação muito boa, uma sensação de dever cumprido. Eu tava com zero expectativa de passar. E depois no dia 30 acabou saindo a classificação, eu vi que eu passei em 25º. De 56 eu falei, meu Deus, eu passei muito bem. Hoje eu não me arrependo tudo que eu fiz desses 4 anos de cursinho que eu passei angustiada, com medo do que ia ser do meu futuro. E tudo tem o tempo certo pra acontecer. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na hora que a gente quer, e não é bem assim. Eu achava que eu tava preparada pra passar antes, mas eu não tava. E eu descobri que eu tava preparada quando eu passei. Eu não fui ver o resultado da Unicamp achando que eu tinha passado já, que eu tava super confiante, super segura do que eu tinha feito. Na verdade, eu tava muito insegura. E eu tava preparada pra receber um não, né? Porque eu já tinha recebido tantos outros. Ia ser só mais um. Mas Deus resolveu me dar um sim dessa vez. E foi a maior conquista que eu já tive em todos esses 20 anos, assim. Minha família tá toda feliz. Eu tô mais feliz ainda. Inclusive, eu tô com a minha mala aqui, porque em 10 dias eu vou me mudar pra Barão Geraldo, né? Agora eu vou sair de Americana, depois de 20 anos morando aqui. E vou me mudar pra Campinas, conhecer novas pessoas, respirar novos ares, né? Uma vida totalmente diferente. Tô muito ansiosa pra conhecer os meus colegas da 61, pra conhecer os meus veteranos da 60 e ir pras festas. Inclusive, eu já fui na chopada do 6º ano e foi muito legal. Quando você fala que você é calouro, o povo todo fica louco, assim, tipo, muito animado. Você é a alegria dos outros anos da medicina Unicamp. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Estudei muito pra vocês terem essa sensação e passarem por isso, porque é indescritível, assim. Quando você passa, você até esquece de todos os anos de cursinho que você fez, de todas as horas que você ficou sentado na cadeira estudando. Eu mesma não consigo lembrar de 1 minuto sequer que eu fiquei estudando naquela cadeira. Eu sei que eu estudei, mas eu não consigo lembrar, é muito estranho. Foi um lapso temporal, mas é muito bom. Você sente que todo o esforço valeu a pena e só não passa quem desiste. Porque realmente, gente, tem o tempo certo pra tudo. E se você não desistir, você vai conseguir aquilo que você quer. Tudo na vida demanda muito esforço, demanda muita renúncia. E se não deu certo ainda é porque não chegou no fim. Esse ano passou muita gente junto comigo, inclusive a minha amiga, depois de 4 anos de cursinho, passou na FAMERP. Eu lembro que ela passou um dia antes de eu passar na Unicamp, foi dia 25. E eu fiquei muito feliz por ela. E nesse dia ela falou assim, ai, a gente vai fazer uma conexão São José do Rio Preto, Campinas. Mas a gente falou assim, brincando, sabe? Não era uma coisa que a gente falou na real. E aí no outro dia, eu passei. Então assim, eu não tenho palavras pra descrever o que eu tô sentindo. É só passando mesmo pra você saber. E é isso, gente. Essa foi um pouquinho da minha história. Vou postar outros vídeos relacionados ao vestibular, relacionados aos estudos. Eu já tenho alguns vídeos em mente que eu quero gravar, né? Alguns temas. Mas se vocês tiverem outras sugestões, me deixem nos comentários que eu vou adorar saber e eu vou adorar gravar. Espero voltar com o canal agora, né, que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Foi uma coisa que eu prometi também. Quando eu passasse no vestibular, eu ia voltar com o meu canal. Porque no meu
coisa que eu gostava muito de fazer e por conta dos estudos, né, de ter que me dedicar a isso, eu meio que parei. Mas agora eu tô de volta, então espero que de alguma forma ajude vocês. É isso, se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos, comenta. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E espero receber os calorinhos que estiverem assistindo esse vídeo ano que vem na turma 62 da Unicamp, gente. É isso. Beijo.